boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um ciclo de palestras do projeto Trilha Digital. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a importância da tecnologia no mercado de trabalho. Eu sou Débora Morales, eu sou estatística do Instituto das Cidades Inteligentes. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha biografia. Eu sou mestra em engenheira de produção pela Federal do Paraná, na área de pesquisa operacional, com ênfase em métodos estatísticos aplicados à engenharia, inovação e tecnologia. Eu sou especialista em engenharia de confiabilidade e eu sou graduada em estatística e economia. Bom, para essa conversa de hoje eu trouxe uma agenda que traz os principais tópicos que eu vou abordar aqui com vocês. Então hoje a gente vai conversar sobre as evoluções industriais e suas principais tecnologias. Então em cada fase das evoluções industriais vieram novas tecnologias e essas tecnologias elas acabaram impactando no mercado de trabalho. Então a gente vai conversar sobre isso. A gente vai ver também as influências das tecnologias nos dias atuais em alguns setores produtivos. Eu vou falar para vocês também sobre o impacto dessas tecnologias, no mercado de trabalho, qual é o impacto que toda essa tecnologia está causando no mercado de trabalho. E vão surgir novas tarefas, e essas novas tarefas elas vão impulsionar uma demanda por novas habilidades. Então aqui eu também comento para vocês quais são essas habilidades. A gente vai olhar também os destaques para alguns grupos profissionais, então são grupos profissionais emergentes, para essas novas habilidades, para esse novo mercado de trabalho. Com isso a gente vai ver também as habilidades técnicas ensinadas em cada um desses grupos profissionais. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o aprendizado constante, então é uma prática que a gente vai ter que se habituar, aprendizado constante. E por último vou dar aqui uma sugestão para vocês de como a gente faz para se capacitar. Então no final eu vou trazer uma sugestão de alguns cursos para que a gente se mantenha sempre atualizado e capacitado para esse novo mercado de trabalho. Vamos começar? Então, olhar para o passado até o presente. Então, vamos ver as revoluções industriais e suas tecnologias. Então, a primeira revolução, ela aconteceu no século XVIII e ela foi movida pela tecnologia mecânica, como máquina a vapor, energia hidráulica e também ela trouxe as ferrovias. Então, essas máquinas, elas acabaram substituindo os processos manuais e o uso de animais para geração de força. Então, basicamente, nessa época, a matéria-prima que era utilizada, era a lã, o algodão e o ferro. Então, por isso que as máquinas, nesse princípio dessa revolução industrial, eram a maioria das máquinas têxteis. Mas esse ainda não era o único segmento fabril que acontecia na época. Então, a gente tinha o segmento da mineração, porque como a matriz energética era o carvão, você precisava minerar esse carvão, e nós tínhamos a metalurgia. A metalurgia, ela serviu para trazer o ramo ferroviário e o ramo marítimo, que também eram movidos por energia a vapor. Então, os meios de transporte nessa época eram as locomotivas a vapor e também a parte dos barcos a vapor. Mas assim, esse processo da primeira revolução, ele foi um processo bem lento, bem gradativo, e ele foi um processo que acabou transformando as economias e também transformando um pouco a relação de trabalho. Porque aqui você tirou o trabalho totalmente manual e começou para um trabalho fabril, então para você produzir em grande escala. Esse era, então, a primeira revolução industrial, então, as suas tecnologias. Aqui nós já temos a segunda revolução industrial. Então, ela aconteceu no final do século XIX, no início do século XX. E ela teve como principal inovação o uso da eletricidade, do aço e do petróleo. Então aí acaba surgindo setores de destaque, como as petroquímicas, as metalúrgicas, as automotivas. E aqui a gente vê a produção em massa e a linha de montagem. Então a produção em massa e a linha de montagem, ela acaba se tornando o símbolo desse período. Então aqui, como a gente pode ver, a gente tem várias figuras representando essa produção em massa, que era o símbolo desse período. E aqui a gente está representando a empresa automobilística, então com a sua linha de montagem bem característica. Cada funcionário é responsável por uma habilidade apenas. Então tinha a pessoa que era responsável pela colocação dos pneus, outra pessoa era responsável pela colocação dos vidros e assim por diante. Nessa época da segunda revolução industrial, um pouco diferente da primeira, aconteceram bastante avanços tecnológicos, Porque como ela veio com o advento da eletricidade, do petróleo, então surgiram vários outros produtos. Então a gente tem também a parte dos telégrafos, Então surgiram os primeiros meios de comunicação,
com o telefone, o telégrafo. Nós tivemos as primeiras lâmpadas incandescentes, que também foram feitas nesse período, bem no início, né, da Revolução. Nós também tivemos bastante a indústria química, a indústria alimentícia, os motores elétricos, os cabos submarinos de comunicação. Então a comunicação, ela passou de ser de um território, ela acabou indo para outros territórios. Então também teve uma grande expansão a ondas de rádio, a parte aérea. Então aqui os meios de transporte nessa época eram os automotivos e já eram os aéreos. Aqui a gente vai, não sei se vocês conseguem visualizar, mas nós temos várias empresas que eram do comecinho aqui da Revolução. Então essas empresas eram de 1850 até 1919, a mais antiga da que eu coloquei aqui para vocês, e elas estão até hoje no mercado de trabalho. Então nós temos as empresas farmacêuticas como a Pfizer, a Roche, as empresas alimentícias como a Coca-Cola, a Dr. Oetker, a Kellogg's, então, a Danone, são essas empresas que surgiram bem no comecinho dessa revolução. E vejam como essas empresas, elas são marcas, né, que são conhecidas de todos nós e que elas estão no mercado de trabalho, né, essa indústria ainda está no mercado, né, há muito tempo. Então, desde essas revoluções, essas indústrias se firmaram e estão até hoje. Vamos dar uma olhadinha agora na terceira revolução. Bom, a terceira revolução já acontece aqui nos meados do século XX, né, e vai para o século XXI. Então, ela é adotada pelo advento da informática, da tecnologia da informação e da automação. E mais tarde, com o advento da internet, ela também trouxe para nós várias plataformas digitais. Então, aqui, a terceira revolução, ela tinha o advento dos computadores, foi bem nessa época que tivemos as corridas espaciais. Então, os primeiros satélites foram lançados, isso bem no início, lá por 1960, 1970. Então, eram essas as tecnologias que ocorriam e que fizeram uma grande transformação. O processo já produtivo, ele se automatizou. Então, aquele funcionário que ficava colocando o responsável por colocar o pneu, aquele que colocava a janela, eles já não eram mais tão necessários assim, porque já tinham os robôs automatizados, então a indústria estava bem mais capaz e autônoma, né, de construir coisas mais tecnológicas e foi tirando alguns empregos nessa época. Então, aqui já ocorreu algumas perdas de profissões com automação. Aí depois vem o advento da internet. Aí a internet já trouxe outras profissões. Então surgiram outras empresas, então surgiram outras habilidades, porque se você tem um computador, você tem um processador, que você tem capacidade de armazenar esses dados, e você tem o advento da internet, então você tem um novo segmento, né? Então um novo segmento surgiu. Então nós tivemos aqui também avanços tecnológicos no ramo da medicina, avanços tecnológicos no ramo da comunicação. Então, a gente vê vários modelinhos de celulares, né, de 1980 até 2010, como eles mudaram bastante. Nós temos a criação de várias empresas que a gente conhece até hoje, como a Microsoft, a Apple, a Amazon, que iniciou-se em 94, a Netflix iniciou-se em 97, o Google, que são empresas voltadas, né, com o advento da internet. Nós temos a Tesla, que também é muito tecnológica e voltada também para a parte de transporte. Nós temos as redes sociais, o Facebook e o YouTube, que surgiram com esse advento da internet. Então, a internet trouxe uma revolução enorme, porque ela trouxe outras formas de trabalhos. Assim como a automação acabou tirando alguns trabalhos, porque isso acaba acontecendo, então alguns trabalhos ficam obsoletos e outros trabalhos com a tecnologia eles ficam em alta. Porque a tecnologia é nova, é um mercado novo a se explorar, é como se você pensasse aqui numa matéria-prima. Então, se na primeira revolução industrial a matéria-prima era lã e algodão, você precisava tear para fiar toda essa lã e esse algodão, a matéria-prima agora na terceira revolução já é a internet. Então, você tinha um campo enorme para se explorar. E já a quarta revolução industrial, que é aqui nos nossos dias atuais, essa revolução ela já é a atualidade. Então, ela é impulsionada por um conjunto de tecnologias chamadas disruptivas, como a robótica, a inteligência artificial, realidade aumentada. Nós temos também o conceito de cibersegurança, o Big Data, né, que nada mais é do que
aquele grande volume de dados, então a gente está gerando dados de todas as formas, né? A gente tem mais dispositivos eletrônicos, então esses dispositivos acabam gerando dados, a gente tem muito mais redes sociais, a gente gera muito mais informação, a gente tem um maior número de consumo, então isso faz com que você tenha uma gama enorme de dados. E também a gente tem a parte da biologia sintética, então a parte da medicina também está muito evoluída com essa parte da indústria 4.0, né, que a gente chama. Então vamos ver aqui quais são os principais dispositivos dessa era. Então nós temos uma automação, então as máquinas são muito mais conectadas, nós temos a computação em nuvem, então tudo pode ser guardado num ambiente em nuvem, a gente fala sobre isso. Nós temos a inteligência artificial com um leque enorme de demandas, então aqui você vai desde aprendizado de máquina profundo, que a gente chama do Deep Learning, visão computacional, que nada mais é do que você poder fazer reconhecimento de imagens. Então é uma era que tem grandes possibilidades e vários empregos nessa área de inteligência artificial. Nós temos também a parte dos sensores, do IoT, da internet das coisas. Então todos os eletrodomésticos, eles possuem sensores, a maioria dos eletrodomésticos novos, né, e pelo menos até a empresa já tem, todas as empresas, as fábricas, elas já estão totalmente conectadas, então uma máquina é conectada com a outra, então se termina um processo numa máquina, a outra máquina já percebe aqueles sensores, já pode se reiniciar a produção, o processo na máquina seguinte, e assim por diante. Os carros são totalmente conectados, então você com o seu celular você pode fazer várias navegações. Nós temos aqui a parte da biotecnologia, como eu falei, né, a biologia sintética, onde a gente tem a parte do DNA humano, que ele serve como um microprocessador, mas é o DNA que acaba mapeando formas genéticas muito mais avançadas. E aqui eu coloquei uma figura só para representar que aqui, como se fosse um dispositivo eletrônico, né, na verdade é um caixa de autoatendimento, que ele também vai acabar impactando, porque ele também vai acabar substituindo muitos empregos. Então, o emprego aqui no Brasil ainda está um pouquinho demorado, mas nos Estados Unidos e na Europa isso já é uma realidade. Você tem muito mais mercadinhos onde o atendimento é autônomo, né, onde você mesmo faz o seu atendimento, seu autoatendimento, do que você ter uma pessoa que vai ficar empacotando suas compras, que vai ficar colocando suas compras na sacola. Então você faz as suas compras. Então esses são os impactos, né? Essas são as tecnologias que acabaram impactando com essas revoluções industriais. Bom, então a influência, né, da tecnologia, ela acaba exigindo um novo comportamento profissional. Então, na medida, né, que essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, elas vão surgindo, né, todos os profissionais acabam adotando essas ferramentas que acabam auxiliando no seu dia a dia, né, nas suas atividades. Então, aqui eu trouxe para vocês a influência da tecnologia nos dias atuais no setor de saúde. Então, nós temos aqui no nosso no momento atual, né, com a Covid, nós temos 3 tecnologias bem presentes. Então, a gente tem a telepresença, a telemedicina e os respiradores automáticos. Então, a telepresença e a telemedicina, elas abordam a tecnologia de videochamada. Então, a telemedicina é o médico, né, ele faz esse atendimento via uma videochamada com o paciente relata os sintomas e com isso o médico, com essa conversa via chamada, ele faz o diagnóstico, né, e passa para esse paciente quais são as medidas que ele deve tomar. Se for um caso de Covid, o paciente relata quais são os sintomas, o médico prescreve para que ele faça o teste, para que ele possa realmente confirmar se esse diagnóstico realmente é de Covid, para que ele possa fazer os devidos cuidados e precauções. Na telepresença, o robozinho aqui, ele já serve como um intermediário. Então, a pessoa está internada na UTI, ela não pode receber visita, né, por causa do estado clínico dela, mas ele quer manter contato com algum parente, né, então os pais ou esposa, filhos, enfim, qualquer pessoa que queira entrar em contato com esse paciente, o robozinho de telepresença faz essa ponte. Então, aqui pela interface do robozinho, você pode ter um vídeo, né? O vídeo da pessoa que está em outro aposento conversando com esse paciente e o paciente interage. Então, as pessoas ficam um pouco mais, um pouco mais tranquilas, né?
saber que a pessoa está bem naquele ambiente de UTI e a pessoa também fica um pouco mais confortada, sabendo que os familiares estão ali, né, assistindo ele de alguma forma, confortando ele com algumas palavras e trazendo essa telepresença por meio dessa tecnologia que seria esse robozinho de telepresença. Nós temos aqui os respiradores automáticos, então no começo da pandemia, todos os países fizeram uma grande corrida por respiradores automáticos, né? Até no Brasil, os respiradores automáticos eles precisaram ser consertados, porque muitos desses respiradores estavam sem manutenção, estavam estragados, e surge também a demanda por esse profissional. Então, esse profissional da UTI que é responsável por trabalhar com esse equipamento. Então, é um profissional especializado em respirador automático. Então, além de introduzir esse respirador no paciente, ele também sabe como operar esse respirador automático, também sabe como trazer um pouco mais de conforto e ver todos os indicadores que essa tecnologia possibilita nesse momento também da Covid. Eu trouxe aqui para vocês também os prontuários eletrônicos. Então, o prontuário eletrônico ele viria para substituir aquele prontuário de papel que o médico faz as suas anotações, né? Muitas vezes o médico faz as anotações de uma forma abreviada ou de uma forma que ele prefira fazer, e se outro médico pegar esse mesmo documento, ele pode não entender o que está escrito nesse prontuário, né? Então, o prontuário eletrônico ele já serviria para suprir essa necessidade de mal entendimento de alguma coisa que esteja escrita, assim também como um histórico do paciente. Então, nesse prontuário eletrônico, você tem a possibilidade de ver se esse paciente ele é alérgico a algum tipo de medicamento, quais os tipos de tratamento que ele já fez ao longo do ano, qual é o tipo de tratamento que ele está sendo submetido no momento. Então, você tem uma série de informações que o prontuário eletrônico traz com o histórico desse paciente. Então, facilita muito mais, além de trazer essa forma de você poder deixar registrado o atendimento atual para esse paciente. Bom, a importância da tecnologia, né, na educação traz também vários benefícios, né? Então, também com o advento da Covid, né, os ensinos à distância, eles ficaram bem mais conhecidos. Então, essa modalidade IAD, ela se tornou uma prática essencial e fundamental para esse dia. Então, todas as plataformas que já são voltadas para esse ensino à distância, todas as faculdades ou colégios que já tinham preparo, eles passaram com muito mais tranquilidade por esse período. Já os outros colégios, né, e faculdades que ainda não adotavam essa prática, eles tiveram que se adaptar, conhecer essas ferramentas novas, né, para trazer todo esse conteúdo para o aluno. Então, o aluno e o professor, eles tiveram que fazer uma nova abordagem de aprendizado, né? Com isso, a tecnologia ela acaba ajudando, estimulando também o autoaprendizado, porque dessa forma você também tem que fazer suas pesquisas de uma forma um pouco mais autônoma, sem a dependência do professor, né? E você também busca dessas tecnologias para fazer isso. Então, nós já temos nossos computadores pessoais desde a terceira revolução industrial. Então, isso é uma coisa que já faz parte do nosso dia a dia, a internet, e surgem essas ferramentas novas para que auxiliem nesse processo, né, da educação nos dias da Covid. E a gente também, eu coloquei aqui para vocês o ensino da robótica como uma das características para mercados futuros. Então, essa matriz curricular que a gente conhece, ela tem que ser revista, né? E tem que ser inserida essas matérias para as profissões do futuro. Então, profissões como robótica, programação, elas também têm que ser inseridas tanto como as disciplinas básicas, como matemática, português e todas as outras que são ofertadas na grade curricular. Então, tem que ter essa nova remodelação dessa grade curricular, dessa matriz curricular, para que esses alunos eles sejam capacitados para esse novo mercado de trabalho, para essas profissões do futuro. Bom, a indústria, né, a gente já viu nas evoluções industriais, então que ela é bastante adepta às tecnologias e praticamente todas as tecnologias acabam acontecendo nesse meio, né, de trabalho. Então, as principais transformações, né, que acabaram acontecendo na indústria, ela traz uma cadeia produtiva totalmente conectada. Então, a manufatura, ela passa a ser um pouco mais avançada e ela acaba utilizando processos mais eficientes e ela acaba se adaptando às necessidades. Então, toda a parte automatizada, então todos os sensores agora, eles acabam se comunicando. Então, uma máquina acaba fazendo um processo e quando ela termina, a outra máquina realiza
desliga, porque ela já entendeu que o sensor daquela máquina já passou uma informação, que agora é a etapa seguinte, que é para seguir com aquela produção. Além do que, essa nova indústria, ela também é uma indústria mais personalizada, então ela vai ser uma indústria que vai trazer muito mais ganho também para produzir exatamente o que a demanda é pedida. Então, você também tem uma eliminação daqueles estoques, né? Porque você vai ter uma produção muito mais robusta e enxuta, com todas essas novas tecnologias. Então, a gente tem sistemas automatizados mais inteligentes, a robótica e a manufatura são integradas, a gente tem automação do controle de processos, então uma gama enorme de benefícios da tecnologia nos dias atuais na indústria. Assim como no segmento da agricultura. Então, a agricultura também, né, com o advento da internet, o campo possuindo as redes, né, ou as antenas, né, que trazem o sinal de banda larga para o campo, também possibilitou que a tecnologia chegasse a essa área. Então, as máquinas, elas também possuem sensores que também são conectados, então é muito mais fácil de você fazer um mapeamento de uma área de uma colheita, muito mais fácil de você fazer um monitoramento remoto, né? Então, aqui a gente tem uma estufa totalmente integrada com a tecnologia, então ela já sabe o momento que tem que fazer a irrigação, qual é a pressão que está a umidade, a pressão, o calor, para que esse produto se desenvolva e cresça, e todos esses indicadores eles estão sendo transmitidos para que um profissional possa fazer esse acompanhamento. A gente tem a pulverização das lavouras utilizando os drones, então não é mais preciso que uma pessoa vá na lavoura pulverizar um veneno, né, totalmente tóxico, totalmente prejudicial à saúde. Então nós temos a facilidade de utilizar esses drones para que isso seja feito, assim como na parte leiteira, né, nós temos os robôs de ordenha que fazem todo esse trabalho mecânico e higiênico, né, da ordenha, então de extrair o leite da vaca e trazer também para os silos, né, de uma forma mais higiênica e produtiva. Então a agricultura também é bastante beneficiada com as tecnologias. Então todos os segmentos você vê a tecnologia aliada a uma pessoa que está habilitada para trabalhar com essa tecnologia. Bom, com toda essa tecnologia e automação na indústria, ela acaba gerando um impacto no mercado de trabalho. Então, eu trouxe aqui para vocês que, de acordo com uma pesquisa, né, ela é uma pesquisa realizada aqui pelo Fórum Econômico Mundial, então, esse impacto dessa tecnologia no mercado de trabalho, ela tem uma expectativa de que 1 milhão de empregos, eles devem ser impactados, né, por essas novas tecnologias nas próximas décadas. Mas essa perspectiva de queda, né, desses 1 bilhão de empregos, ela não é uma expectativa ruim, porque a gente vai ter um saldo positivo no final das contas. Então a gente vai ter 75 milhões, isso é uma escala mundial, de empregos em declínios. Então você 75 postos de trabalho ou empregos que vão acabar sendo extintos por essas novas tecnologias. Mas em contrapartida, a gente vai ter 133 milhões de empregos emergentes, de empregos surgindo por causa dessa automação, por causa dessa tecnologia toda. Então o saldo acaba sendo positivo, o saldo vai ser de 58 milhões desses novos empregos. Então vão surgir empregos novos, né, com toda essa automação. Bom, ainda sobre o impacto no mercado de trabalho, trouxe para vocês também uma segunda pesquisa que foi realizada pelo Manpower Group, então se chama a Revolução das Competências, e nessa pesquisa eles dizem assim, que a tecnologia ela está criando empregos e essa tendência veio para ficar. Então essa pesquisa, ela abordou diversos empregadores de diversos setores, né? Esses empregadores trabalham com alguma automação nos seus processos e 58% deles disseram que eles pretendem manter ainda a força de trabalho mesmo com decorrência dessa automação toda nos processos dele. E 23% desses empregadores pretendem aumentar além do que ele já tem. Então, a gente tem um saldo positivo de 81% de postos de trabalho sendo mantidos com a automação. E ainda dentro dessa pesquisa, eles trouxeram essa informação, que as organizações que mais estão, que são mais automatizadas, são aquelas que estão criando os empregos. Então, são essas empresas que trabalham com processos bastante automatizados, elas acabam trazendo esses novos empregos. Então, esses novos empregos, eles vão acabar gerando novas competências, né? Então, vamos dar uma olhada ainda qual é o impacto disso. Bom, então toda essa automação ela vai acabar mudando as competências que as empresas vão acabar exigindo dos seus trabalhadores. Então as demandas, né, por habilidades tecnológicas e digitais,
ela vai crescer em todas as funções. Então, a qualificação, ela vai estar em alta, né? E a demanda por habilidades está crescendo. Então, vai sair o velho e vai entrar nova. Então, vão sair as velhas tarefas e vão entrar novas tarefas. Então, com isso, vão entrar novas habilidades. Mas, mesmo assim, os empregadores, eles ainda valorizam as habilidades humanas. Então, essas habilidades também, além das técnicas, né, digitais, as habilidades humanas ainda também vão estar em altas. Então, são as habilidades para trabalhar com essas novas tarefas. As novas tarefas, elas vão acabar impulsionando, então, a demanda por essas novas habilidades. Então, a gente sabe que o cenário, né, ele é de mudanças, então a gente vai acabar precisando de profissionais que vão ser capazes de desenvolver essas novas habilidades, essas novas competências. Cada profissão e contexto vai acabar demandando por um conjunto de habilidades e competências específicas, né? Mas é interessante que a gente note também que mesmo com essa transformação digital, não vão ser só essas habilidades puramente técnicas que elas vão sobressair, mas também as capacidades e habilidades humanas. Então, aqui são 10 habilidades humanas que são muito importantes de serem vistas e adquiridas, né? Então, a gente tem a primeira aqui, que seria a capacidade da resolução de problemas complexos, né? Então, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, que é o responsável por essa pesquisa, nos próximos 4 anos, 36% das atividades em todos os setores da economia deverão exigir habilidades para a solução de problemas complexos. Então, essa é uma habilidade extremamente importante, assim como a habilidade do pensamento crítico, que é aquele pensamento estruturado, aquela capacidade de saber fazer as perguntas certas, né, para que você chegue na solução do problema que você estiver analisando. Também a habilidade de criatividade, então, porque você está trazendo essas transformações rápidas, né, com as tecnologias, então a criatividade é uma das habilidades que também vão ser bem importantes para esse novo cenário. A comunicação, você tem uma comunicação clara com todos os participantes, né, do seu processo de trabalho, assim como a capacidade de coordenação conjunta, né, que seria essa capacidade de coordenar suas próprias ações de acordo com as ações das outras pessoas. Então, ela está ligada muito no aspecto da colaboração. A gente também tem a questão da inteligência emocional, então essa gestão adequada dessas emoções, né, é uma habilidade que pode fazer com que os profissionais passem por uma crise com mais serenidade, sem perder o espírito, né, de luta. Então, o profissional, ele tem esse controle das suas emoções. A gente também tem habilidade para tomar decisões, então é que ela tornar as pessoas mais hábeis, né, para que elas analisem os dados e o ambiente e elas acabem tomando essas decisões de uma forma mais acertada. A orientação para ajudar o outro, então uma habilidade também para o trabalho em equipe, para colaboração, para trabalhar com a diversidade de pessoas e diversidade de conhecimentos. A gente também tem a habilidade de negociação, então a gente sabe que relacionar com as pessoas é um constante negociar, né? Então a gente já faz isso, né? É uma habilidade totalmente inata, né, do humano. Então, essa é uma habilidade de negociação, de conciliação, ela vai ser muito importante também que seja desenvolvida. E por último, a gente tem aqui a flexibilidade cognitiva, então essa capacidade, né, de criar, de aprender, de saber agrupar essas informações novas, essa flexibilidade de pensamento, essa flexibilidade de cognição desse pensamento. Então, essa pesquisa dos empregos do futuro, né, do Fórum Econômico Mundial, além de mapear essas habilidades e competências humanas, ele também traz para a gente um destaque para alguns grupos profissionais. Então, algumas ocupações que vão ser desenvolvidas nos próximos anos, elas vão estar divididas nesses grupos profissionais. Então, eu trouxe aqui para vocês. Então, a gente tem um grupo profissional de dados e IA, que seriam aqueles profissionais que vão trabalhar como cientistas de dados, especialistas em machine learning, especialistas em big data. Nós temos também o grupo aqui de engenharia e computação em nuvem, então são aqueles profissionais voltados para segurança de dados, para gestores de data lakes. Nós temos também o grupo profissional de economia verde, que já é voltado para o segmento ambiental. Então, nós teríamos profissionais capacitados, analistas de sistemas de informação geográfica, gestor de políticas e recursos hídricos, que é bastante importante também essa parte da ambiental. Nós temos o grupo profissional de cuidado a pessoas e a saúde, então seriam os profissionais voltados para a ciência do bem-estar, segurança do paciente.
Nós temos o grupo profissional de desenvolvimento de produtos, então seriam os profissionais cuidados para gerenciar produtos digitais e qualquer tipo de produtos, tanto os digitais quanto os produtos físicos, né? Então, são esse grupo de profissionais, assim como o grupo de profissionais com destaque em vendas, marketing e conteúdo. Então, aqui são profissionais de marketing digital, estratégia de marketing de conteúdo. Então, são algumas das profissões abordadas nessa mesma pesquisa, né? Esses grupos profissionais apontados. Bom, ainda dentro dessa pesquisa do Fórum Econômico Mundial, eles acabaram mapeando quais são as habilidades técnicas, né, ensinadas que você precisa aprender para trabalhar dentro desses 6 grupos. Então, parceiro dessa pesquisa era a plataforma Coursera. Então, a plataforma Coursera disponibilizou os dados dos principais cursos ofertados por essa plataforma, né, dentro desses segmentos. Então, a gente tem aqui o segmento de dados e IA. Então, no curso que eles oferecem de Machine Learning avançado, as habilidades ensinadas seriam o processamento da linguagem natural, para que você trabalhe com textos, né? Além de trabalhar com dados, para trabalhar com inteligência artificial e machine learning, a inferência bayesiana, voltada mais para a parte de probabilidades, o aprendizado por reforço, que é um tipo de aprendizado de máquina, e a visão computacional. Então, para esse curso de machine learning avançado, era uma das habilidades técnicas que, se você quiser entrar para essa área de dados e IA, seria interessante de aprender. Já aqui na área de engenharia e computação em nuvem, um curso bastante procurado era o curso de programação funcional em escala. E as habilidades voltadas, né, ensinadas voltadas para esse curso seria a computação paralela, a programação funcional, a programação escala, a ferramenta Apache Spark e programação. Então são essas as habilidades voltadas para esse grupo de engenharia e computação em nuvem, se você quiser trabalhar com programação funcional em escala. Outra habilidade aqui no grupo de economia verde seria a habilidade de gestão ambiental global. Então, se você quiser trabalhar com um gestor ambiental, as habilidades ensinadas pelo curso seriam recursos naturais, planejamento urbano, tecnologias verdes, a proteção ambiental e o desenvolvimento de recursos hídricos. Então, seriam essas habilidades mais importantes para trabalhar como gestor ambiental. Aqui na área de cuidado a pessoas e saúde, eles têm um curso chamado Curso de Sinais Vitais, entendendo o que o corpo está nos dizendo. Então, essas habilidades para você ser um profissional habilitado para trabalhar com sinais vitais seriam o gerenciamento de dor, a técnicas de avaliação e redução do erro humano, os tipos de dor, né? Quais são os tipos mais comuns de sintomas, né? De dores que existem, os próprios sinais vitais, então como que você faz para você medir a pressão arterial, como que você faz para ouvir o coração, os batimentos cardíacos, que são sinais vitais importantes, e também a segurança do paciente. Já da área de desenvolvimento de produtos, eles aqui mostraram um curso de desenvolvimento de produto, né, ágil, voltado para a parte de softwares. Então, as habilidades ensinadas seria a persona, que seria a experiência do usuário. Então, esse produto está sendo feito para quem? Está sendo feito para qual tipo de público, né? Para um público mais jovem, para um público mais velho. Então, quem que é essa persona, né? Porque ele tem que acabar identificando para desenvolver esse produto. O próprio gerenciamento ágil, ferramentas como design sprint, lean startup e também o teste de softwares, né? Porque ele está fazendo o desenvolvimento do produto de software. Já que na parte de vendas, marketing e conteúdo, então um curso bastante procurado nessa plataforma é o curso de otimização de mecanismos de pesquisa. Então, para você trabalhar com essa parte, o que você precisa aprender? Então, a otimização matemática, as mídias sociais, quais são os tipos de mídias sociais. Você também tem que fazer uma boa gestão desse marketing do seu conteúdo e a otimização desse mecanismo de pesquisa, né? Porque se você está trabalhando com mídias sociais, com conteúdos nas redes sociais ou conteúdos em plataformas digitais, você também tem que fazer com que a busca pela pesquisa de seu produto seja otimizada da melhor forma possível. Então, essas eram as habilidades, né, que foram mostradas por essa pesquisa junto à plataforma Coursera. Então, são as habilidades técnicas ensinadas dentro desses grupos profissionais. Então, se você quer entrar em algum desses grupos profissionais e quiser conhecer quais são alguns desses cursos, essa plataforma oferece essa possibilidade de aprendizado. A gente acabou vendo, né, quais são as habilidades ensinadas pela plataforma Coursera, né, para cada um daqueles grupos, e a gente vê que o aprendizado ele vai passar a ser constante. Então, essas informações elas vão se atualizando, então novas tendências elas acabam surgindo.
Então, os trabalhadores, eles vão precisar fazer uma transição desse novo mundo, né? Com essas novas habilidades, essas novas demandas que acabam surgindo, ele vai fazer agora uma transição para um mundo que o aprendizado vai passar a ser constante. Então, hoje, são muito comuns dois conceitos, né, que seriam o upskilling e o reskilling. Então, a gente tem aqui o upskilling, que ele vai se referir ao aprimoramento, né? Então, ou seja, o desenvolvimento de novas competências e habilidades em um campo de atuação em que já se tem domínio. Então, se você já está trabalhando em alguma área, o upskilling, esse aprimoramento, ele vai ser como se você fizesse um curso, né, você adquirisse uma ferramenta nova para você trabalhar com algo que você já domina, e você fizesse um curso para você se aprimorar, né, dentro desse seu mercado de trabalho, dentro dessa área que você já domina. E a gente tem o reskilling. Então, o reskilling já é a requalificação. Então, ele é um ato de aprender novas competências para realizar um trabalho diferente. Então, aqui você vai aprender uma profissão totalmente nova. Então, por exemplo, você quer mudar de área, mas é uma área que você não é a tua área de trabalho, então você vai fazer uma requalificação, você vai procurar ter habilidades e competências novas para esse novo trabalho. Então, é aqui que você vai buscar por um trabalho totalmente novo. Então, a gente sabe que essas transformações digitais, em quais todas as empresas vão estar passando, né, elas vão acabar demandando, especialmente por pessoas que sejam bastante requalificadas, né? Então, profissionais bastante requalificados, que eles vão estar aprendendo todas essas habilidades relacionadas a essas tecnologias. Então, a requalificação agora, ela vai passar a ser muito mais presente na vida de cada um de nós, né? Porque o aprimoramento faz com que a gente adquira conhecimento para o nosso próprio trabalho, e a requalificação é para esse trabalho novo que está surgindo, para essas demandas novas, para essas ferramentas totalmente diferentes, totalmente novas do que a gente já conhece. E para isso eu trouxe aqui alguns cursos para a gente dar uma olhada. Então eu trouxe aqui para vocês como sugestão de como, né, a gente ter uma capacitação nessas habilidades novas que estão acontecendo. Então eu trouxe aqui para vocês 6 exemplos, né, 6 sugestões de plataformas digitais aqui de cursos. Então a gente vai ter o Coursera, que foi a plataforma apresentada ali pelo Fórum Econômico Mundial com aquelas habilidades. A gente tem a Khan Academy, mais voltada para a parte educacional, mas também é interessante de mostrar aqui para vocês. A gente tem a plataforma Brasil Mais Digital, também uma plataforma bastante bacana e gratuita, com bastante informações legais voltadas para a tecnologia. O próprio Mundo Senai, voltado para a parte da indústria, também tem cursos bem legais. O projeto Trilha Digital, que eu sei que vocês conhecem, que também tem uma forma de você se capacitar. E a Fundação Bradesco, que eles também têm uma escola virtual e também tem alguns cursos interessantes para a gente dar uma olhada. Vamos ver cada um deles, então? Bom, então o primeiro curso que eu trouxe aqui para vocês como sugestão é o Coursera, né? Então o Coursera ele é uma plataforma bem bacana, é uma plataforma que tem cursos gratuitos e cursos pagos. Então ele é voltado para várias áreas, né? Então ele tem as melhores instituições parceiras para fazer o conteúdo desses cursos. Então você tem uma gama enorme, né, de cursos para você se capacitar em diversas áreas. Então aqui é só você olhar, entrar nessa plataforma, né, e verificar quais os cursos que você queira aprender. Então é uma plataforma bastante bacana, assim, que eu trago aqui para vocês. Então ela tem tanto os cursos gratuitos quanto os cursos pagos. Então a gente tem desde cursos voltados para a ciência da computação, com várias linguagens de programação. Então a gente tem o curso aqui de ciência de dados, então tem várias ferramentas para que você trabalhe como cientista de dados, tem o próprio curso do Machine Learning que eu comentei com vocês, tem cursos aqui voltados para a área da saúde, então você tem bastante cursos que você queira se aprimorar dentro dessa área, matemática e lógica. Então também tem uma gama enorme de possibilidades de cursos para que vocês deem uma olhada. Então é uma sugestão bem bacana o Coursera. Então a gente tem um próximo aqui, o Khan Academy. O Khan Academy ele é mais voltado para a parte educacional. Então nesse período da Covid, se vocês tiverem filhos em casa, é uma plataforma muito bacana que vai auxiliar nesse apoio educacional. Então ele diz aqui, né, que se as escolas estão fechadas, então conte com esses recursos da Khan Academy para continuar aprendendo. Então a Khan Academy eu trouxe mais para vocês verem essa possibilidade, né, tanto para vocês ou para os seus filhos, que são voltados mais para a parte educacional.
Então, aqui a gente tem bastante ensino de matemática, de economia e finanças, ciências e engenharia, computação e todas as grades curriculares de ciências e matemáticas, né, da base de ensino nacional, português também. Então, a Khan Academy é uma plataforma educacional bastante útil, assim, né? Se vocês precisarem dar um apoio educacional para os seus filhos, vocês têm essa ferramenta. E também aqui os cursos de matemática, se você quiser dar uma olhada, vai ajudar bastante vocês também a desenvolver o raciocínio lógico de vocês e também a solução de problemas complexos. Então, você vai adquirir habilidades, exercitando um pouco a sua mente nesses conteúdos e também ajudando nessas habilidades humanas que a gente precisa para o mercado de trabalho. A gente tem aqui outra ferramenta que é o Brasil Mais Digital. Então, uma ferramenta bem bacana, vamos dar uma olhada aqui no projeto, né, do Brasil Digital, quais são os cursos que eles acabam ofertando. São cursos voltados para a área mais para a área digital. Então, ele diz aqui que é um projeto inovador e dinâmico de educação à distância, que ele atua em 3 pontos essenciais. Então, ele atua na formação profissional, como conhecimento, a capacitação e oportunidades. Então, ele vai acabar oferecendo 35 diferentes cursos de tecnologia da informação, programação, desenvolvimento de competências e conteúdos gamificados. Então, essa plataforma, ela fornece vários tipos de cursos voltados para a área mais tecnológica. Então, é uma coisa bacana também de vocês olharem como sugestão o Brasil Mais Digital. Então, são diversos cursos voltados mais para essa área de inteligência da informação. Então, são cursos com a plataforma da Microsoft como parceiro. Então, são várias habilidades sugeridas aqui nesse curso que você pode explorar como sugestão também de uma capacitação. A gente tem um curso aqui do Senai, o Mundo Senai, então são cursos EAD gratuitos. Então, ele oferece mais de 100 mil vagas gratuitas com certificação para que você trabalhe, seja preparado para trabalhar na indústria 4.0. Então, aqui também é uma ferramenta bastante interessante de você explorar e ver quais são os cursos voltados para a indústria 4.0, ver quais são as tecnologias apresentadas na indústria. Então, é um site que eu também deixo sugestões para que vocês entrem com calma e olhem. A gente também tem aqui o projeto Trilha Digital, em parceria com o ICI, né? Então, também é uma plataforma de capacitação. Então, são diversos cursos que são ofertados, né? Desde curso de montagem de PCs, introdução à programação. São cursos que eram ofertados na modalidade presencial, que possivelmente após, né, esse período de pandemia eles também vão voltar a ser ofertados para vocês, mas tem esse ciclo de palestras para que vocês também continuem tendo conhecimento de algumas informações adicionais que vão servir para vocês. Então, aqui também o Trilha Digital deixo como uma sugestão, assim como a plataforma virtual da Fundação Bradesco. Então, a Escola Virtual do Bradesco também tem diversos cursos voltados para diversas áreas. Então, você tem área de administração, área de contabilidade e finanças, desenvolvimento pessoal e profissional, educação, tecnologia. Então, também é uma plataforma bem bacana, cursos gratuitos, que podem ajudar vocês no aprimoramento, né? Se vocês já trabalham com algumas ferramentas conhecidas como Excel, aqui tem desde o Excel básico até o Excel avançado, então serve como um curso de aprimoramento para vocês. É bacana também vocês darem uma olhada, verem quais são os cursos. Se vocês quiserem aprender uma habilidade nova, tem os cursos de tecnologia, né? Então, você pode escolher entre várias tecnologias apresentadas aqui nessa plataforma. Bom, esses são alguns cursos, né, que eu trago de sugestão para vocês. Então, espero que vocês entrem com calma, olhem cada um deles, vejam quais são os cursos que são ofertados, vejam quais são as modalidades, se é gratuita, se é paga, vejam quais mais se encaixam com aquilo que vocês estão procurando. E a gente está num período muito grande de adaptação, né? Tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. A gente está vendo modelos novos surgindo, a gente já está podendo ver que a gente vai ter que ver essas novas tecnologias com bons olhos, porque elas estão aqui para nos ajudar. Essa tecnologia, agora no período da Covid, ela cresceu muito mais, além dos espaços que eu passei para vocês. Então, a gente teve um crescimento enorme de várias plataformas que surgiram. O próprio trabalho remoto, né? Ele já também demandou da gente uma capacidade de adaptação, essa capacidade de resiliência, essa capacidade da gente se organizar no nossas atividades diárias.
Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. O meu muito obrigada a todos vocês que assistiram. Até a próxima!